de todos os tipos de pecadores, o mais infeliz é aquele que se diz religioso, mas vive na injustiça. O homem sem vergonha que bebe e admite ser um bêbado pode ser infeliz no futuro, mas, pelo menos, tem momentos de prazer. O blasfemo que professa sua blasfêmia pode ter um pouco de paz em sua alma. Mas aquele que se junta à igreja de Deus, anda com ministros do Senhor e depois vive em pecado, é ainda mais miserável do que um rato em seu buraco, que ao menos tem um pouco de conforto. Esses homens vivem com medo de serem descobertos e se apressam em pecar, contando mentiras após mentiras para encobrir seus pecados. Eles vivem em constante medo, acrescentando algo após engano para evitar serem descobertos. Mesmo que consigam esconder seus pecados por um pouco de tempo, um dia a verdade virá à tona. Se eu escolher ser pecador, viverei como um orgulhoso pecador que não se envergonha de seus atos diante de todos. No entanto, se eu pecar, não serei hipócrita ou covarde. Não vou fingir que sirvo a Deus enquanto minha vida é dedicada ao diabo. Todo pecador honesto deve ter vergonha de enganar ao diabo dessa maneira. Se eu realmente servir ao meu Senhor, farei isso abertamente e não fingirei. Se fizer uma profissão, cumprirei. E se viver em pecado, não o encobrirei com hipocrisia e engano. A hipocrisia é a praga que paralisa a igreja e enfraquece sua força. Quantos homens existem que parecem dignos de louvor, mas cujas ações secretas seriam condenadas? Que Deus perdoe aqueles que agem assim, embora seja difícil para mim perdoá-los. Posso perdoar um homem que se entrega à devassidão sem fazer nenhuma profissão de fé, mas não suporto aquele que bajula, fala enganosamente e depois vive em pecado. Ele é para mim a criatura mais abominável. Um conto popular conta que um sapo usa uma joia na cabeça, mas esse homem não tem nada além de sujeira, fingindo estar intensamente na justiça. Fazer uma profissão de fé é apenas uma ostentação que leva ao inferno, como as plumas de um carro fúnebre ou os arreios do cavalo negro, que levam os homens para suas sepulturas. Cuidado com as profissões de fé feitas com cera, que não resistem ao sol e com uma vida que precisa de duas faces. Deve ser um ou outro. Se você escolher servir a Satanás, não finja servir a Deus. Se você escolher servir a Deus, faça-o com todo o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tente, porque isso só trará miséria. Acima de tudo, evite fazer coisas que precisam ser escondidas. A responsabilidade e o peso da culpa não se limitam apenas aos que têm as mãos manchadas de sangue, pois a culpa é como um camareiro carrancudo que assombra a consciência. Aqueles que cometem pecados secretos experimentam noites sem dormir e olhos febris, e só conseguem alívio quando confessam e assumem a responsabilidade pelos seus atos. A hipocrisia pode enganar muitos observadores, mas, no final, leva à falência. Aqueles que pecam secretamente e tentam preservar sua imagem são os mais miseráveis. É melhor ser perseguido por cães de caça ou preso na rede de um caçador do que viver com a miséria dos pecados secretos. Muitas vezes, tendemos a achar que algo não é errado até que alguém a descubra. Por exemplo, roubar dinheiro do chefe pode ser considerado grande pecado se descoberto, mas, se não for descoberto, não é considerado pecado. Da mesma forma, trapaças nos negócios podem ser vistas como pecado grave se levadas ao julgamento, mas, se não forem descobertas, são consideradas negócios normais. No entanto, essa visão é falha, pois um pecado é um pecado, independentemente de ser cometido em particular ou diante do mundo inteiro. Muitos medem a culpa pela sua notoriedade, mas isso não é o correto. Por exemplo, um ferroviário pode cometer o mesmo erro duas vezes, uma vez levada a um acidente e outra sem consequências, mas isso não torna a culpa diferente. Ambas as vezes, ele negligenciou sua responsabilidade e expôs vidas humanas ao perigo. Portanto, não devemos medir o pecado
pelo que os outros dizem ou pensam sobre ele, mas sim pelo que Deus e a nossa própria consciência nos dizem. Agora, eu sustento que o pecado secreto, se é que existe alguma coisa, é o pior dos pecados, porque o pecado secreto implica que o homem que o comete tem o ateísmo aninhado em seu coração. Eles vão perguntar como isso pode ser. Eu respondo que ele pode ser um cristão professo, mas direi a ele na cara que ele é um ateu prático. Se ele se esforçar para manter uma profissão respeitável diante do homem e depois transgredir secretamente. Diga-me, não é um ateu que diz que existe um Deus, mas, ao mesmo tempo, dá mais importância ao homem do que a Deus? Não é a própria essência do ateísmo? Não é uma negação da divindade altíssima quando os homens valorizam a Deus levianamente e dão mais importância aos olhos da criatura do que à observação de seu Criador? Há pessoas que por nada do mundo diriam uma palavra ruim na presença de seu ministro, mas podem fazê-lo quando sabem que Deus os está observando. Esses são ateus. Há alguns que não trapaceariam nos negócios para o mundo se soubessem que seriam descobertos, mas podem fazê-lo enquanto Deus está com eles. Isto é, eles valorizam mais os olhos do homem do que o olho de Deus. E eles pensam que é pior ser condenado pelo homem do que ser condenado por Deus. Chame como quiser, seu nome correto é ateísmo prático. É desonrar a Deus, é destroná-lo e colocá-lo abaixo de suas próprias criaturas. E o que é isso, senão negar a sua divindade? Quero que cada homem olhe para si mesmo e encontre o seu pecado secreto. Vamos, meu leitor, o que é isso? Traga-o à luz do dia. Talvez ele morra quando exposto ao sol. Estas coisas não gostam de ser reveladas. Encare-o na sua própria consciência. Confesse-o diante de Deus e que ele lhe conceda a graça de extirpar este pecado e qualquer outro. E se volte totalmente para ele com todo o propósito do coração. E eu acrescento que a culpa é culpa, quer seja descoberta ou não, e se houver alguma diferença, é uma culpa maior, pois foi cometida em segredo. Deus nos salve da culpa do pecado secreto. Absolve-me daqueles que estão escondidos de mim.